paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Tenho trabalhado com os irmãos a respeito da liderança de Jesus. A gente viu alguns aspectos, a gente vai ver mais adiante a respeito da oração. Já foi trabalhado a questão da humildade, do serviço, do ser servo. Hoje trabalharemos a respeito da oração. Muitos conhecem a passagem de hoje de cor e salteado, mas podem não saber onde se localiza a palavra. A gente vai abrir a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versão às vezes um pouquinho diferente, está numa versão pentecostal, às vezes tem algum termo um pouco diferente para os irmãos. A gente vai trabalhar frase a frase a respeito da oração do Pai Nosso, assim como ele nos instruiu. Muitos conhecem a oração, mas quantos aqui já meditaram e refletiram a respeito do que está contido aqui nos versos? Quantos aqui já meditaram a respeito? Vamos desde o princípio, o início. Pai Nosso. Temos um Pai, uma relação de paternidade, pessoalidade, um Deus que se mostra amoroso, um Deus que está disposto a nos colocar nos braços e recebermos como os filhos amados, um Deus pessoal. E aqui Jesus já coloca um pouco do ensino. Isso não é novidade no judaísmo. No judaísmo ele já vê Deus como Deus Pai, mas por influência do período helenístico, dos gregos, e aí a gente pode falar de Platão, já tinha uma tendência a não considerar um Deus pessoal. Por quê? Especificamente, a gente fala de estoicismo, eles não viam Deus pessoal porque a questão de sentimento não é dada importância. É até prejudicial porque eles exaltavam a razão. A questão do sentimento, então, causava uma confusão e aí dificultava a questão do raciocínio e da execução do problema. E aí a gente está falando da influência grega nos tempos de Jesus. A gente está falando de 3, 4 séculos antes de Cristo. Então essa cultura já estava presente ali na Palestina, na região do Levante. É importante que a gente tenha em mente esse contexto, essa questão da influência. Os gregos dominavam a questão da cultura por muito tempo e a questão filosófica também era muito forte. Então, o Pai Nosso, aos olhos daqueles que não são do judaísmo, daqueles que não conhecem o Deus do Velho Testamento, já causa um espanto.
já causa uma repulsão, porque eles não consideram um Deus, e alguns acreditam que Deus existe, mas também a gente pode falar de epicurismo, que os deuses podem até existir, mas eles não estão preocupados com os interesses humanos, com as futilidades humanas, porque um Deus tão grandioso não se preocupa com seres tão pequeninos. Mas aí a gente vê, mais uma vez, Jesus trabalhando o conceito de paternidade. O Pai que é nosso, o Pai que está presente e está disposto a nos receber de braços abertos como filhos amados. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuando, que estás nos céus. Temos um Pai, mas qual a sua identidade? Que estás nos céus, um Deus soberano, um Deus sobremaneira suficiente em si mesmo, realmente que não precisa de nós. Um Deus que extrapola qualquer entendimento, e a gente consegue ver isso em vários versículos da Bíblia. E para Deus nada é impossível, assim como está descrito em Lucas 1:37. Um Pai que me chama de filho, um Pai que tem a identidade divina, eterna e poderosa, mas o que devemos fazer mediante a esse Pai? Santificado seja o teu nome. Um Deus santo. E aí nós passamos do aspecto de filhos para o aspecto de adoradores. Momento da gente entrar em oração e colocar a nossa lista de desejos e de pedidos de lado. É o momento de adorar. Momento de bendizer um Deus tão grande, soberano, um Deus tão amoroso, santo, eterno. É hora de reconhecer os atributos incomunicáveis de Deus. Então ele tem vários atributos, vários aspectos que não temos total entendimento do começo ao fim, que devemos adorar, manifestar a Ele e bem dizer, admirar. João 4:23 nos diz a forma que devemos adorar a esse Deus. João 4 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Velho Testamento tem uma visão muito comum e uma passagem muito marcante em Isaías 6. Em Isaías 6 fala da visão que ele teve, profeta, diante do trono de Deus. Isaías 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, se encheu da presença gloriosa de Deus. Uma visão majestosa, um profeta que tinha muita intimidade com Deus. E assim como ele é íntimo, foi íntimo e continua, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos, assim também eu e você podemos ser cada vez mais íntimos dele. Amém. E isso se passa no aspecto de adoração, em reconhecer
a sua eterna divindade. Santificado seja o vosso nome, trabalhamos, venha o teu reino. E aqui reconhecemos que Ele é Pai, lá no início, e agora reconhecemos que Ele é Rei. Ele tem uma soberania, Ele tem uma majestade, e assim como existe um Rei, existe servos. Aqui já iniciamos e trabalhamos o aspecto de que somos filhos, mas também somos servos. Como o servo não tem o poder da sua própria vida, porque o dever do servo, como trabalhamos, se eu não me engano, na última pregação, é abdicar de todo o seu interesse para servir o seu Senhor. A gente perde, entre aspas, esse aspecto, mas a gente ganha um cercado de proteção. Um pai, em primeiro lugar, mas um rei que está disposto a nos proteger, porque somos propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Amém. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Aqui nós devemos trabalhar o aspecto de obediência. Continuando o aspecto de serviço, de ser servo, é apenas quando a gente se submete verdadeiramente é que as nossas orações são ouvidas e são atendidas. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que são acrescentadas, se a gente pegar os versículos anteriores, é o comer, é o vestir, são aspectos de necessidade. Mas primeiro, antes de passar pela necessidade física, primeiro vem a necessidade espiritual. A gente precisa sentir de fato que somos totalmente dependentes de Deus e devemos servir o Senhor em espírito e em verdade, buscando realmente as coisas do reino, as coisas invisíveis, eternas, onde há o tesouro, onde a traça e a ferrugem não conseguem alcançar, porque o tesouro é eterno. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Naquela sociedade, os judeus não viviam com muito. Era um tempo de opressão, Império Romano, vários tributos muito altos. Eles não tinham luxos, eles não tinham artigos de luxo, eles não tinham, às vezes, nem 2 pares de sandálias. Jesus falava para ele não levar uma túnica extra, sandálias novas e com a roupa do corpo, porque isso já representava o contexto local. Jesus restringia ainda mais. Então, quantos de nós estamos pedindo a Deus o que é necessário, o que é vital, tanto para nós, quanto o que é importante, é vital para as pessoas que estão ao nosso redor? Em Tiago 4, trabalha melhor esse contexto. Tiago 4,2 começa: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. 2 públicos: um público que não tem, porque não pede, e um público que pede, também não tem, porque pede mal. Pede para gastar nos seus próprios deleites, ou seja, os seus desejos, a sua satisfação pessoal está acima da vontade do Pai. Nós devemos ter isso em mente. Por que a nossa oração não está sendo recebida? Porque não temos pedido, ou porque temos pedido e pedido muito mal. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Quantos aqui se arriscam a trabalhar nesse conceito? O que significa? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
condição. Uma condição, se eu não perdoo, também não devo ser perdoado. Exatamente. É um momento também da gente lembrar da graça e do perdão que já recebemos. E aí uma parábola que conta muito a respeito é a do servo não perdoador. Mateus 18, 21, não vou ler, é longa, mas conta a história de um rei que resolveu receber aquilo que os seus servos estavam devendo. E vendo que um servo devia 10.000 talentos, falou: vende não só você, vende você, sua esposa, seus filhos, tudo que você tem, para saldar essa dívida. O servo suplicou pela misericórdia do rei, o rei concedeu. Tempo depois, ou imediatamente, como dá a entender no versículo seguinte, esse servo sabia que tinha um devedor a ele, e aí são denários, são 100 denários, que devia esse servo que tinha 10.000 talentos de dívida, e ele não perdoou esse outro conservo que tinha uma dívida de 100 denários. E só para ter um parâmetro, uma questão de ilustração, um denário equivalia ao salário do dia do trabalhador. E o talento? O talento equivalia à medida de peso, 34 quilos geralmente, e a gente não sabe se é de ouro ou de prata, mas são 34 quilos. Se a gente considerar a prata, o quilo da prata hoje, quase em torno de R$ 5.500 o quilo. O ouro mais de 300 mil reais. O servo que foi perdoado pelo rei tinha dívida de 10.000 talentos. O servo que não perdoou o conservo tinha uma dívida de 100 denários, 100 dias de trabalho, comparado com 10.000 talentos, é uma gota de água no oceano. Então, por que muitos de nós estamos retendo o perdão de uma gota de água, se o nosso Pai, se o nosso Rei, se o nosso Senhor nos perdoou um oceano de pecados? E aqui também é uma condição para que a nossa oração seja aceita. Não imagine que Deus vai passar por cima da palavra dele para receber a sua oração. Já está claro, já está determinado. Você precisa perdoar o seu irmão, para que você se sinta realmente em dia com Deus, para que você tenha um perdão verdadeiro e realmente suba a sua oração como um aroma agradável a Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é uma peculiaridade, que Ele é tanto nosso Pai como nosso Rei, mas Ele é também o nosso guia. Nós somos peregrinos e nós o seguimos para escapar de todo o laço do inimigo, do diabo que anda ao nosso redor, procurando a mínima brecha para nos atingir e para ferir a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. E aí, qual que é o nosso dever? Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem é para ser chegado ao trono? Nós. Cheguemos. O dever nosso, estar em vigilância e se achegar ao trono, com misericórdia, com graça, e aí então, em tempo oportuno, somos socorridos. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui é muitas vezes um texto que não é continuado,
mas teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí a gente chega no final da oração com o coração cheio da presença de Deus, porque já fomos direcionados da maneira correta, reorientados para que os nossos desejos não se sobressaiam aos desejos e à vontade de Deus. Então, teu é o reino. Nós não somos pastores da ovelha, não somos donos, aliás, das ovelhas, não somos dono da igreja, é do Senhor, é dele o reino. Não temos poder algum, não temos o poder em si próprio, tudo vem dele. Ele é a videira, nós somos os ramos. Devemos estar conectados nele e através dele temos poder. Tudo que nos foi confiado não vem de nós, teu é o poder. E tua é a glória. Não merecemos glória alguma, se porventura temos um ministério abençoado, uma igreja que cresce, que multiplica. A glória é toda de Deus. Assim como o reino é dele, o poder é todo dele, a glória também deve ser dele. Então, Deus continua fazendo em nós, por nós, através de nós, e apesar de todos os nossos erros e falhas, a glória sempre será dele. E no nome de Jesus, por que devemos orar pelo nome de Jesus? É o nome que está acima de todo nome. É o nome mais respeitado no reino espiritual e o mais temido no reino das trevas. O nome que está acima de todo nome, e quando você ora no nome de Jesus, é uma procuração. É como se Jesus estivesse validando tudo aquilo que foi dito. Então, assim como tem aquele livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Em minha oração, o que Jesus realmente pediria? Será que ele assinaria tudo aquilo que eu pedi anteriormente? Aquilo que é necessário, aquilo que é vital? Se eu estou em dívida com meu irmão, se eu não perdoo, Jesus não assinaria. Então, em minha oração, o que Jesus faria? Daria o seu veredito positivo ou negativo? Então, no seminário, a gente divide a oração em 4 partes, no acróstico ACAS: adoração, confissão, agradecimento e súplica. A adoração a gente trabalhou bastante a respeito dos textos, tem vários outros que demonstram a soberania de Deus. Romanos 1, 20, 21 fala que a sua divindade, seu eterno poder são manifestos desde a fundação do mundo, de modo que todos nós somos indesculpáveis, não temos desculpas perante a majestade e a presença gloriosa de Deus desde a fundação do mundo. Ele é manifesto desde a fundação do mundo através das coisas criadas. Em Eclesiastes fala que apesar dos rios desaguarem todos no mar, o mar não se enche antes, as águas voltam para a fonte. Os céus declaram a sua glória, o firmamento proclama as obras das suas mãos. A soberania de Deus, a sua eterna sabedoria manifesta em diversos textos. Assim como Isaías menciona que os serafins adoravam a Deus constantemente, assim devemos adorar constantemente o Senhor. Não imagine que no céu deve ser diferente da terra. Se existe uma adoração constante lá, devemos ter aqui também. A nossa morada é lá. Mas como a gente tem se preparado para viver num ambiente de adoração constante se a gente não adora constantemente? Se a gente não adora em espírito e em verdade, se os nossos desejos
estão sufocando a vontade e os desejos do Pai. Porque oramos, pedimos mal, porque a nossa satisfação, o nosso prazer está em cumprir os nossos desejos. E a confissão também tem um aspecto muito importante, já foi muito mencionado a respeito de saúde. Em Salmos 32:3 vai falar a questão da confissão. O pecado não confessado nos adoece por dentro. Salmos 32:3. Ele trava a nossa vida espiritual e também material. O pecado não confessado, o perdão não concedido, ele adoece a nossa alma, adoece o nosso corpo. A continuação dos Salmos é que a partir do momento que ele confessa o pecado oculto, ele obtém a misericórdia de Deus. John Wesley, muitos aqui conhecem pelo nome, levantava às 4 da manhã e gastava 2 horas em oração por dia. A Dorian Judson disciplinou a se recolher 7 vezes ao dia. Orava 7 vezes ao dia. John Wells, da Escócia, amigo de John Knox, dedicava-se de 8 a 10 horas por dia à oração. Martinho Lutero dizia: eu tenho tanto para fazer hoje que terei de gastar as primeiras 3 horas em oração, ou o diabo terá a vitória. MacAllister conta que antes de ocorrer o grande avivamento na cidade que ele residia, Martin Boss passava horas e horas, dias e dias e até noites em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante Deus. Mas quando ele pregava, sua palavra era como fogo e o coração dos ouvintes como capim seco. Cadê os meus? Larson, qual o momento certo de se afinar no instrumento? Antes de tocar a música. Assim também é a nossa vida espiritual. Quando devemos orar? Sempre antes de acontecer os desastres ou provações. E muitos, a gente vai ver vários textos trabalhando que a primeira hora do dia era a hora preferida de vários. Abraão, Moisés, o próprio Jesus, e aí também ele se delongava nas madrugadas. Todos acordavam bem cedo para fazer um tempo a sós com Deus, um tempo de oração, um tempo de qualidade. Eu tenho crescido também a respeito da oração. É algo que todo mundo sabe, a disciplina da oração, todo mundo sabe que tem que fazer. O problema é quando a gente sabe e não faz. Eu também sabia, mas eu fui experimentar uma vida de oração com mais consistência há pouco tempo atrás. Então, hoje eu passo o meu dia abastecido, porque a primeira hora do meu dia eu fui abastecido por Deus. Eu fui redirecionado, reorientado para que os meus desejos, tudo aquilo que me tirava do centro da vontade de Deus, fosse suprimido, fosse colocado de lado, para que a sua vontade fosse estabelecida em mim, no começo ao fim do dia. Então tem um autor que fala que a primeira voz que ele quer escutar no dia é de Deus. E isso eu peguei para mim. A primeira voz que eu escuto aos longos dos últimos meses é de Deus. Eu durmo com uma certa ansiedade para que o dia amanheça. E eu falo com o Pai. Então a gente tem tempo? Vamos orar.
coloque no seu lugar onde você quer, no ambiente mais confortável. E comece a orar. Pelo menos 10 minutos, está cedo. Amém?